Trabalho de Filosofia, capítulos 1 e 2. O que é filosofia? Filosofia vem do grego e quer dizer amor pela sabedoria. Porém, ela significa muito mais que isso. É uma reflexão. Platão e Aristóteles disseram que a primeira virtude do filósofo é admirar-se e ser capaz de se surpreender com o óbvio e questionar as verdades dadas. Essa é a condição para problematizar, o que caracteriza a filosofia como busca da verdade, e não como sua posse. Por isso, os filósofos estão sempre questionando o mundo e a si mesmo, e não aceitam certezas absolutas e soluções rápidas. Então, eles refletem tanto sobre seus problemas e buscam o sentido desses pensamentos e ações. Para que serve a filosofia? A filosofia serve para compreendermos o ser humano e o mundo da busca, outra visão da realidade além das necessidades imediatas. Usamos a filosofia no nosso cotidiano quando temos que escolher, por exemplo, votar em um candidato, trocar de emprego, praticar algum esporte, quando paramos para pensar sobre o que é melhor para o nosso futuro e estamos fazendo um exercício filosófico. Chamamos de filosofia de vida esse filosofar espontâneo. Sócrates. Sócrates foi um dos maiores filósofos de todos os tempos. Dizem que ficava horas discutindo na praça pública e que, quando falava, ele fascinava seus interlocutores e atraiu jovens, conversava com pessoas que diziam entender determinado assunto e perguntava: o que é coragem? O que é beleza? O que é justiça? Geralmente, os interlocutores respondiam utilizando exemplos de pessoas ou descreviam uma situação do assunto, o que não era o suficiente para o filósofo, e que faziam com que os interlocutores reconhecessem sua ignorância. O mais interessante era que Sócrates que ele fazia com que o interlocutor chegasse à sua própria resposta em busca do verdadeiro conhecimento. Capítulo 2. As origens da filosofia. A consciência mítica para os governos. A consciência mítica. Para os povos antigos, o mito era um componente da cultura, permeando todos os segmentos sociais e suas instituições. É a forma mais remota da crença, por meio do qual os povos se relacionam com o sobrenatural. Fazendo uma análise racional dos mitos, tendemos a concluir que não passam de lendas e histórias fantasiosas. Porém, para os gregos antigos, os povos indígenas e outras comunidades tradicionais, trata-se da maneira de como responde às perguntas sobre a origem dos deuses do mundo. Mitologia grega. A transição da consciência mística para a filosofia se deve a um longo processo de transformações políticas, sociais e econômicas que resultaram no aparecimento dos primeiros sábios gregos no século IV a.C. A religião dos gregos era politeísta e os deuses eram imortais, apesar de apresentarem características humanas. Na Grécia Antiga, os mitos eram recitados em praça pública por cantores ambulantes e poetas como Homero e Hesíodo. O mito hoje. O mito fez parte da vida humana desde os primórdios, mas ainda persiste no nosso cotidiano como uma experiência possível de existir, sendo expressa por meio de crenças, temores e desejos. Hoje, porém, os mitos não predominam nem emergem com a mesma força com que se impuseram nas sociedades antigas ou tradicionais. Isso porque o exercício da crítica racional nos permite legitimá-los ou rejeitá-los quando nos desumanizam. Onde quer que a filosofia surja, ela se opõe ao mito, não para destruí-lo, mas no sentido de caminhar em uma direção diferente. Onde surgiu a filosofia? O pensamento filosófico surgiu na Grécia no século IV a.C., mais propriamente nas colônias gregas, com os primeiros pensadores Tales de Mileto, Pitágoras de Samos e Heráclito de Éfeso. Os primeiros filósofos gregos, mesmo quando sofriam influências religiosas, problematizam a realidade. As respostas dadas para as questões levantadas por eles sustentam-se pela razão, logos. O logos integra toda a teoria que precisa ser fundamentada com argumentos. Uma nova ordem humana. Alguns autores chamam de milagre grego a passagem da mentalidade mítica para o pensamento filosófico, destacando o caráter repentino e único desse processo. Outros estudiosos criticam essa visão simplista e afirmam que a filosofia na Grécia não foi um fruto de um milagre realizado por um povo privilegiado, mas o coroamento de um processo gestado com o tempo. Primeiros filósofos pré-socráticos. Os primeiros filósofos foram chamados de pré-socráticos devido à classificação posterior da filosofia antiga que tinha como referência a figura Sócrates. O centro de suas investigações era a natureza,
por isso são conhecidos como naturalistas, ou filósofos de faces. Geralmente escrevem em prosa, abandonando a forma poética característica das epopeias, dos relatos místicos naquele momento, em vez de explicar a ordem cósmica pela interferência divina, ou os filósofos buscavam resposta por si mesmos por meio da razão. Heráclito e Parmênides. Heráclito e Parmênides exerceram uma grande influência decorrente da maneira rigorosa com que levantaram e discutiram algumas questões, como o movimento e a imobilidade, ou a unidade e a multiplicidade do ser. Avaliação do período dos pré-socráticos. Os pré-socráticos deram o primeiro impulso à atividade do filosofar. Buscaram a unidade de multiplicidade, examinaram a relação entre o ser e o pensar, desenvolveram a dialética, deram os primeiros passos em direção à lógica e estimularam a argumentação. Esse foi o trabalho. Aqui estão os integrantes, mas quem apresentou o trabalho foram Bruno, Diego, Felipe, Nicole e Rafael.